O tema pelo qual eu vou estar ministrando essa noite é: declare aquilo que você quer que aconteça. Como eu disse, todos nós passamos por um momento de aflição, e às vezes em meio a um período de aflição, nós declaramos algo que não é o que nós queremos de fato, motivado pela emoção. Quantas pessoas aqui hoje se encontram desempregadas, e se elas puxarem as suas memórias quando estavam trabalhando, por um período, devido às vezes a algo que não ficou feliz no emprego, declararam palavras do tipo: eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais ficar nesse trabalho. Pouco tempo depois, essa carga emocional baixou, a pessoa acaba sendo mandada embora, e ela não percebeu que isso foi resultado de algo que ela profetizou lá atrás. Então, repetindo o tema nessa noite: declare aquilo que você quer que aconteça. Você pode estar me perguntando: Billy, então, se eu declarar tudo aquilo que eu quero que aconteça, então tudo que eu declarar vai acontecer? Existem alguns princípios que a gente precisa entender. Eu quero compartilhar com vocês essa noite. Abra por gentileza no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo que a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que eu quero te ensinar? No primeiro versículo, logo no início, a Bíblia fala que no princípio, ou seja, antes de tudo, em primeiro lugar, criou Deus os céus e a terra. O que nós aprendemos com isso? Que a prioridade de Deus sempre é o céu primeiro. Sempre é o céu. Então, se eu preciso declarar aquilo que eu quero que aconteça, eu preciso entender: será que isso está alinhado com o reino? Será que isso que eu estou querendo para a minha vida agrada a Deus? Porque o princípio é o céu primeiro. Quando Jesus entrega seu Espírito na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo rasgou de cima para baixo. Como que a gente confia nesse versículo? Mateus 6,33, quando Jesus fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é um alinhamento com aquilo que Deus já fez no princípio. Deus criou primeiro os céus. Então aquilo que eu declaro precisa estar alinhado, ou seja, a prioridade precisa ser o reino de Deus na minha vida. Segundo, no versículo 2, nos ensina que a terra era sem forma e vazia. Quem aqui está enfrentando algum travamento em alguma área da sua vida que parece que está sem forma, parece que está vazio, nada acontece? É o que estava acontecendo naquele momento. Deus identificou que a terra era sem forma e vazia. O que Deus disse a princípio? Haja luz, no versículo 3. Querido, quando eu identifico que uma área da minha vida está sem forma, está vazia, eu preciso trazer luz para essa área. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas e terá a luz da vida. Se eu identifiquei que uma área da minha vida está sem forma, vazia, está em trevas, eu preciso trazer luz para essa área. É a única forma de eu trazer luz, trazendo Jesus. Eu preciso trazer Jesus para a minha vida. É Ele que ilumina tudo, é Ele que começa a dar forma. A Bíblia não relata que Deus deu forma para a terra. A Bíblia fala que Deus diz que haja luz. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo aquilo que está fora do controle, tudo aquilo que está fora do normal, começa a se ajustar, começa a se alinhar. Por mais difícil que pareça a situação, se você trazer Jesus para a tua vida, é questão de tempo, está tudo se alinhando.
independente daquilo que você estiver enfrentando. E aqui, como eu disse, como que eu trago Jesus então para a minha vida? Oração. Identifique que uma área não está boa, uma área está travada. Ore por Deus naquela área. Ore para que Jesus venha resolver isso. Segundo, palavra. Palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos molda, que nos instrui. É ela que nos faz nos tornar parecido com Cristo. Sem a palavra de Deus não tem como eu melhorar uma área da minha vida. E terceiro, obediência. Obedecer aquilo que o Espírito Santo me pede. Eu preciso ter esse alinhamento: oração, palavra de Deus e obediência. Quando eu cumpro essas 3 etapas, eu trago Jesus para a área da minha vida. Amém? E quarto lugar, declare. Você identificou que aquilo que você está declarando está, primeiro, priorizando o reino. Segundo, você percebeu que você já trouxe luz para essa área. Jesus já está na sua vida. Declare aquilo que você quer que aconteça. Nós precisamos declarar. Abra por gentileza no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 10, que é o livro base que o Senhor colocou no meu coração para a gente meditar nessa palavra, nesse tema. Declare tudo aquilo que você quer que aconteça. Livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 10. É uma passagem até bem conhecida, que relata sobre como estava o estado atual de Israel, tanto Israel como Judá naquele período. Amém? E diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse Deus: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e ossos começaram a se juntar, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, e não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremos. Essa passagem relata sobre o estado atual que estava Israel, tanto Israel como Judá naquele período. O Senhor traz Ezequiel uma visão. Ele foi ali direcionado pelo Espírito de Deus a um vale de ossos, que representava a morte. E quando o Senhor mostra aquilo para Ezequiel, aquela situação estava, como eu disse a princípio, relatando como estava Israel naquele período, devido ao paganismo daquela época. Eles estavam diminuindo a sua fé, eles estavam ocorrendo neles tanto a morte natural quanto a espiritual. Então o Senhor foi necessário levar Ezequiel naquilo. Mas o que nós precisamos aprender com isso? No versículo 1 aqui, nos ensina que quem levou Ezequiel no vale de ossos para mostrar como é que estava a situação atual foi Deus.
o Espírito Santo que nos mostra qual área da nossa vida que precisa ser melhorada. Às vezes, está tudo correndo bem perante os nossos olhos, a família está bem, as finanças estão em dia, mas há um vazio aqui dentro, há uma angústia. Parece que eu não tenho mais motivo para sorrir. Está tudo bem, mas eu não paro de chorar. Vira e mexe, eu me pego chorando, angustiado. Parece que nada vai para frente. Eu olho, peraí, mas as minhas finanças estão em dia, a minha família está bem, minha saúde está boa. Que vazio é esse? Esse é um sinal que existe uma área da tua vida que está travada. Já é um sinal do Espírito Santo te mostrando que existe algo que está irregular. Como disse aqui no versículo 1, foi Deus que levou Ezequiel. Aqui no versículo 3, Deus faz uma pergunta para Ezequiel, depois de Ezequiel ter visto aquele vale de ossos secos. Ou seja, depois de ele ter visto que algo estava morto na vida dele, Deus faz uma pergunta: filho do homem, poderá haver vida nesses ossos? Sabe o que Deus estava querendo fazer naquele momento? Provar a fé de Ezequiel. Às vezes nós identificamos essa área da nossa vida que não está legal, e vem aquela pergunta dentro de nós: mas será que pode haver alguma saída? Ei, essa pergunta é Deus provando a nossa fé. Deus provando. Está tudo fechado, as portas parecem que não se abrem. A minha vida é uma angústia, é só sofrimento. E eu às vezes me pego perguntando: será que há uma saída para a minha vida? O Espírito Santo te perguntando: há uma saída? Quando Deus te pergunta, é porque Ele já tem a resposta para a sua vida. Aqui no versículo 4, Deus direcionou Ezequiel aquilo que ele deveria fazer, porque Ezequiel ouviu a pergunta e respondeu: Senhor, Tu o sabes. Ei, nós não precisamos ter opinião, Deus sabe. Quando vem aquela pergunta: será que há alguma saída para a minha vida? Deus sabe. Senhor, Tu sabes. Eu sei que para o Senhor existe uma saída. Eu sei que para o Senhor existe a restauração, existe um milagre. Então aqui, através disso, no versículo 4, Deus direciona Ezequiel o que vai fazer. Olha o que ele diz: então me disse o Senhor, profetiza sobre esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ei, identifiquei uma área que está precisando de vida, declara aquilo que você quer que aconteça nessa área. Jesus na cruz do Calvário pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos deu essa liberdade para ter um acesso ao Pai. Não desperdice esse acesso. Está angustiado, identificou que algo está ruim? Eu declaro pelo nome de Jesus que tudo vai estar em ordem. Use dessa autoridade que Jesus te deu. Você já identificou que Ele está contigo. Aqui no versículo 6 nos ensina aqui, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Querido, quem dá vida é o Espírito Santo. Quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. Ele já está aqui, dentro. Não deixe áreas da sua vida continuarem amortecidas, sendo que você tem um rio de vida dentro de você. Você tem o Espírito de Deus aqui dentro. Você pode acessar a qualquer instante. Ei, está na adversidade, louve ao Senhor, cante, pule. Isso vai ativar o Espírito Santo dentro de você. Quando você perceber aquilo que era um problema grande, tornou pequeno. Porque ninguém consegue tirar a alegria do Espírito Santo de dentro de nós, quando nós identificamos isso. Aqui no versículo 7, olha que interessante: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso,
querido, no momento que nós estamos declarando, o milagre já está acontecendo. Enquanto ele declarava, ele profetizava, ele ouve o ruído. Algo já estava acontecendo. Às vezes, querido, nós declaramos algo, mas Deus, Ele começa a trabalhar no interior. Ele começa a tocar na raiz primeiro. E os nossos olhos não conseguem identificar. Porque Deus vai trabalhando por dentro. Será que você já percebeu que, se a gente olhar numa plantação, a semente é colocada dentro da terra? Quando você começa a perceber os frutos do lado de fora, é porque dentro foi bem tratado, dentro foi bem enraizado. Por mais que às vezes você pense que nada está acontecendo, porque o exterior está da mesma forma, como é que está o interior? Como que você está por dentro? Aqui no versículo 9, nos ensina assim, e ele me disse, profetiza ao Espírito. Por que que o Senhor pede isso para ele? Porque no versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Querido, por fora, já estava sendo resolvido, mas não tinha vida. Não havia vida, porque faltava o Espírito. Quando você está declarando algo, não sei o que aconteça na sua vida, não pare de declarar enquanto não estiver completo. Não clame por um período e pare, desanime, não. Continue até o final. Continue declarando. Eu não estou vendo nada acontecendo, mas eu declaro que vai acontecer. Eu não estou vendo o meu milagre, mas eu declaro que vai acontecer. Eu não estou vendo a restauração do meu casamento, mas eu declaro que vai acontecer. A minha saúde, eu já estou sentindo bem, eu estou me sentindo restaurado. Continua declarando, porque o milagre já está acontecendo. Mas a obra de Deus, ela é perfeita. Precisa ser detalhe por detalhe. Precisa ser detalhe por detalhe. Deus trabalha um ponto de cada vez. Ponto de cada vez. A própria Bíblia nos ensina. Nós vamos crescendo de fé em fé, de graça em graça, de pouco a pouco. O problema é que às vezes, como está demorando, no meio do processo a gente para de declarar. No meio do processo a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a pensar que não vai acontecer. Ei, Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Existe um tempo determinado para tudo. Então continue declarando aquilo que você quer que aconteça. Aqui para a gente entender, não declare o que você está vendo, declare o que quer ver. Olha por gentileza, livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Amém? Diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Aqui está relatando sobre a história de Abraão, aquele que creu mesmo, que por mais que o seu corpo estava mortificado, ele creu que Deus ia cumprir as promessas. E ali ele nos ensina que Deus é o Deus que chama as coisas que não são, como se já fossem. Sabe o que ele nos ensina isso? Eu olho para uma situação da minha vida, parece que está tudo errado, parece que não tem saída, não tem o que eu fazer mais nessa área, mas eu chamo como se já tivesse saída. Eu viro para aquela área e falo, meus filhos, por exemplo de quem é pai, meu filho está na droga, meu filho não quer saber de ir para a igreja, mas eu não vou declarar isso para ele, eu não vou falar que meu filho é viciado, eu não vou falar que meu filho é alguém que não busca Deus, pelo contrário, eu vou falar, meu filho é um liberto em Jesus, meu filho é um instrumento de Deus na igreja. É isso que eu preciso declarar.
Declare para ele ouvir. Você é um instrumento de Deus na igreja. Você é liberto. Jesus está na sua vida. Por mais que não esteja no momento, continue declarando que aquilo vai gerar dentro dele uma semente. Algo vai ser plantado dentro dele. A palavra de Deus ela não volta vazia. Declare aquilo que você quer que aconteça na sua saúde. Está enfermo? Declare que você está curado. Declare que tudo já está bem. Continue declarando para você mesmo: eu sou curado, eu sou são. Jesus na cruz do Calvário levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu preciso de fato acreditar nessa verdade. Preciso crer, querido. Ou nós não cremos, ou nós não lemos. Tudo que está na palavra de Deus é verdade. Preciso crer de fato nisso. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Meu corpo está são. Por mais que as circunstâncias atuais provem ao contrário, mas eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio. Caminhe por aquilo que você crê. Continue declarando. Declare a todo momento aquilo que você quer que aconteça. No seu trabalho, está tudo fechado. Declare que as portas vão se abrir. Está desempregado há quanto tempo? O que você está tendo a oportunidade de aprender do Senhor? Declare: as portas estão abertas, mas eu sei que Deus já está preparando algo. Eu sei que o trabalho que Deus tem para mim é perfeito, é Ele que está escolhendo. Por isso que eu estou esperando tanto tempo. Ele está me preparando para a oportunidade de trabalho. Declare aquilo que você quer que aconteça. Entenda que quando o Senhor vem colocando essa palavra no meu coração, quando entrou o período da pandemia logo no início, eu presto serviço bancário, serviço de moto para algumas empresas, e eu tinha um cliente que ele me gerava uma boa quantia financeira, me dava uma tranquilidade por mês. Houve um período que ele mudou de casa e ele mesmo conseguiria fazer o serviço, não dava para ele, ele não precisava mais de mim. Então ele virou e falou assim: cara, vou parar por enquanto, qualquer coisa eu precisar eu te chamo. Ele começou a me chamar pouco, fazer poucos trabalhos para ele. E logo nesse início, eu lembro que eu conversando com a minha esposa, entrou a pandemia, tudo estava fechando, as portas todas paradas, esse cliente tinha afastado. Ela disse para mim assim: nossa, Miller, e agora, hein? Para você ver, olha, só a renda, só que ele dava, agora ele parou, como que vai acontecer, hein? Eu virei para ela e falei assim: amor, quando houve um período, na época de Isaac, que houve uma grande fome, Isaac sentiu no seu coração de descer para o Egito, e Deus apareceu para ele e falou: não desça para o Egito, que eu vou te prosperar nessa terra, em meio a essa fome. Eu virei para ela e falei assim: nós vamos prosperar no meio dessa pandemia, nós vamos prosperar no meio dessa crise. Eu declarei aquilo que eu queria que acontecesse, mas a realidade atual não parecia ser aquilo, mas eu declarei que eu queria que acontecesse. No período da pandemia, eu comecei a cumprir o meu chamado. Tudo isso ocorreu no meio da pandemia. Comecei a cumprir o meu chamado, comecei a entender o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. No meio da pandemia, eu abri um negócio, comecei a trabalhar, porque como me faltou recursos, eu tive que olhar para outras áreas. Deus colocou ideias no meu coração, Deus foi mostrando o que eu tinha que fazer. No período da pandemia, eu paguei dívidas que eu não tinha pagado quando eu estava trabalhando já normal. O período que eu mais prosperei em todas as áreas foi no período da pandemia. Pouco tempo depois, ela até chegou para mim e falou sobre isso. Falou: nossa, hein? Você lembra quando você falou? Eu falei: lembro. Você lembra que você falou que a gente ia prosperar nesse período de crise? Eu lembro. Falou: nossa, não é que aconteceu? Eu falei: porque eu declarei aquilo que eu queria que acontecesse. Mas eu poderia, em vez de declarar isso, declarar o que eu estava vendo na realidade. Nossa, é mesmo, hein? Agora nós estamos perdidos, não tem o que fazer. Que é isso que boa parte das pessoas acabam fazendo.
Quando tudo está bem, as pessoas estão bem. Mas quando algo falta, quando algo dá errado, elas olham para a situação e falam: não tem mais saída para mim. Não tem mais jeito. Nada. Quantas pessoas aqui já falaram às vezes assim, erra numa coisinha e fala: eu não sirvo para nada. Nada dá certo para mim. Querido, isso tem poder no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se move pelas nossas palavras. Por isso que Deus pede para Ezequiel que profetiza. O mundo espiritual é movido pelas nossas palavras. Entenda, não declare nada de ruim para a sua vida. A gente olhar no livro de Judas, no capítulo 1, nos ensina que o arcanjo Miguel, olha o poder das palavras. O arcanjo Miguel, quando estava contentando com Satanás, naquela briga com Satanás, na disputa pelo corpo de Moisés, ele não ousou declarar nenhuma palavra de maldição para Satanás. Pelo contrário, ele disse: que o Senhor te repreenda. Eu fiquei curioso quando eu fui ler sobre isso. E pai, como assim? Você estava disputando com Satanás, ele não ia lançar nenhuma palavra de maldição para ele. Deus me trouxe a memória de Tiago, que fala: de uma mesma boca não pode jorrar, de uma mesma fonte não pode jorrar águas doces e águas amargas. Da mesma forma, da mesma boca não pode sair palavra de maldição e de bênção. Se eu uso a minha boca só para amaldiçoar, falar coisas ruins, quando eu tento usá-la para abençoar, não tem efeito. Eu preciso escolher a forma que eu vou usar os meus lábios. A Bíblia fala que nós bendizemos a Deus, Pai, mas amaldiçoamos os homens que foram feitos sua imagem e semelhança. Tudo que eu falo de mal para alguém, eu estou atingindo Deus com isso. É um filho de Deus, uma criação, foi Deus que criou. Quando Jesus fala: ame o próximo como a ti mesmo, é porque se eu estou amando o próximo, eu estou amando a Deus. Tudo que eu faço para alguém, eu estou fazendo para Deus. Eu não posso amaldiçoar nem pessoas e nem a mim próprio com essas declarações. Quantas pessoas às vezes chegam perto de nós contando um problema, algo que está travado na vida delas, nós às vezes, nossa, hein, está ruim mesmo. Ei, nada acontece por acaso. Se uma pessoa veio falar dos problemas para você, que ela enxergou uma luz em você que ela não tinha enxergado em outro. E às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer aquilo que Deus nos pede. Quando alguém vem contando um problema para mim, eu preciso falar: Pai, o que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? O que o Senhor quer que eu declare na vida dela? Ela vem até mim. Em seguida, ouça o que o Espírito Santo vai falar com você. Declare vida. Se a pessoa chegar e falar assim: ó, minha vida está tudo travada, está tudo parado, declare sobre ela: vai destravar agora em nome de Jesus. Está gerando vida nessa área agora. Você vai me contar um testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Há uma saída para você, há uma luz na sua vida. Continue declarando, tanto para você quanto para as pessoas, aquilo que você quer que aconteça. Se a gente parar para perceber, como eu disse, às vezes a gente ora por algo com fé, ora buscando mesmo por algo, mas a primeira porta que fecha, a gente declara o contrário daquilo que orou. Foi antes de ontem, fui levar a minha esposa no trabalho, foi onde o Senhor confirmou mesmo essa mensagem comigo. Eu comecei a subir de moto com ela, a moto começou a dar uns estralos, fazendo barulho, e ela atrasada para chegar no serviço. Eu falei assim: Senhor, me deixa pelo menos levar no trabalho. Falei: em nome de Jesus. Acabei de orar, peguei a moto, comecei a subir o morro do centro, começou a estralar mais forte. De repente eu virei para ela e falei assim: eu acho que não vai dar para te levar para trabalhar. Ela falou assim: não, mas eu tenho que chegar, eu estou atrasada. Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou no meu coração: você acabou de orar,
pedindo por isso, agora você está declarando que não vai conseguir. Declare aquilo que você quer que aconteça. Eu virei e falei, nós vamos chegar lá, eu não vou conseguir levar essa moto no mecânico. Levei ela no trabalho, levei a moto no mecânico para consertar, porque eu declarei aquilo que eu queria que acontecesse. Entenda, as diversidades que nós enfrentamos, elas vêm com o intuito de provar a nossa fé. Quem que já percebeu que às vezes você acaba de orar por algo e de repente parece que piorou a situação? Percebe que você ora por alguém, de repente parece que você ora dentro do casamento, quero orar por uma paz nesse ambiente, de repente parece que piora. Você fala, Deus, mas o que está acontecendo? Ei, é Deus provando se você vai continuar crendo na oração, mesmo em meio a oposições contrárias. É muito fácil eu crer quando eu oro que algo vai acontecer, e no mesmo instante começa a acontecer. É muito fácil. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. Eu preciso entender isso. Se eu estou vendo, não é fé, é realidade. Fé é quando eu não vejo nada acontecendo, mas eu creio que já está acontecendo. Isso é fé. É quando, mesmo sem perceber sinal algum, eu continuo declarando que vai acontecer. Como está o seu coração essa noite? Qual área da sua vida que você identificou que está travada? Como está o seu coração? O primeiro passo é a identificação. Não adianta eu fingir que está tudo normal. Problemas foram feitos para a gente enfrentar de frente. Quando Davi vai encontrar Golias, ele não se esconde não. Por mais que era gigante, ele chega e fala, quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus de Israel? Detalhe, Golias não tinha desafiado Deus, ele tinha desafiado o povo de Israel. Ele foi desafiar Deus depois que ele amaldiçoou Davi, mas antes não, ele tinha desafiado o povo. Então por que Davi falou, quem é esse circunciso que ousa desafiar o Deus de Israel? Ei, tudo que vem desafiar nós que somos filhos de Deus, está desafiando a Deus. É Deus que compra a batalha por nós. Então eu preciso entender, o meu problema é grande, o gigante, nossa, me dá medo, mas eu não estou ouvindo em meu próprio nome, eu estou ouvindo no nome de Jesus. Eu estou ouvindo no nome de Jesus. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, e em todos os dados inflamados do mal. Nenhuma obra do mal tem poder sobre a nossa vida. Não tem. Porque Jesus nos deu essa autoridade. Só tem que o diabo coloca no nosso pensamento, na nossa mente. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você acha que Deus realmente se preocupa com você? Essas são setas que Ele coloca em nossa mente. Só tem, querido, que essa seta ela só me atinge se eu colocar minha fé nisso. Muitos milagres que Jesus fez, olha que interessante. Jesus falava, detalhe, mulher cirofenícia, Deus disse para ela, a sua fé salvou. Ei, a sua fé te salvou. A fé tem poder. A fé em Cristo nos dá a vida eterna, nos dá salvação. Mas qualquer outro meio de fé gera resultado. Quantas pessoas que estão lá fora estão conquistando tantas coisas simplesmente pelo fato de elas acreditarem que era possível? A fé ela traz resultado. Eu preciso entender quando vem algo de ruim na minha mente, quando vem uma seta do mal. Eu não posso colocar fé nisso. Eu não posso depositar minha confiança nisso. Quando eu coloco fé, quando eu passo a preocupar demais com aquilo, quando eu passo a pesquisar tudo sobre aquilo com medo, estou dando poder para aquilo que não recebeu poder. De repente, me torno uma pessoa angustiada,
uma pessoa que não vê mais brilho na vida, uma pessoa que só reclama. Por que isso aconteceu? Porque eu decidi acreditar nas setas do mal. Vê um pensamento ruim, você não vai conseguir, declare aquilo que você quer que aconteça. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Ah, mas Deus não preocupa com você. Ele me ama tanto que Ele enviou o seu filho para morrer na cruz por mim. A palavra de Deus é espada para a nossa vida. É espada para nós nos defendermos das tentativas do mal. Nós temos que usar essa espada todo instante ao nosso favor. Como eu disse, declare aquilo que você quer que aconteça. Estou repetindo várias vezes esse tema, para ele ficar de fato no nosso coração, para que você realmente declare tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Não olhe para a realidade mais. Ei, aquele que aceitou Jesus em sua vida já não caminha mais por aquilo que está vendo, já não caminha mais, caminha por aquilo que crê. Jesus, no Evangelho de Marcos, por gentileza, capítulo 11, versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É Jesus nos ensinando isso. Quando eu declaro que algo vai acontecer na minha vida, que eu creio de coração que isso vai acontecer, acontece. Não preciso declarar e crer que algo vai acontecer, independente daquilo que eu estiver enfrentando. Declare aquilo que você quer que aconteça. Declare aquilo que você quer que aconteça. Amém? Amém. Bom, queridos, gostaria que essa noite você passe um momento, feche os seus olhos, identifique na sua vida aquilo que você percebeu que está travado, que perante os seus olhos naturais já não tem mais saída. Quero que você neste momento enxergue Deus trabalhando nessa área. Quero que você enxergue Deus agindo nessa área neste momento. Pai, eu vou fazer uma oração para a gente finalizar, e eu quero que você declare agora a área da sua vida que está precisando ser destravada, seja na área emocional, seja na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, ou até mesmo na saúde. Quero que você declare no nome de Jesus a cura sobre essa área neste momento. Querido Pai Celestial Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, Pai. Eu creio que aqui, Pai, será uma noite de destravamento, Senhor Deus. Eu creio, Pai, que áreas estão sendo destravadas neste momento, meu Pai. Eu creio, Pai, que obras de feitiçaria, obras do mal estão caindo por terra, Senhor Deus. Eu creio que ministérios estão sendo destravados neste momento, meu Pai. Eu creio que pessoas, Pai, estão se acendendo, Pai, para atender o chamado do Senhor para a vida delas, Senhor Deus. Aprendemos, Pai, que nós não podemos caminhar de acordo com aquilo que estamos vendo, meu Pai. Nós precisamos caminhar de acordo com aquilo que nós cremos, porque o Senhor é poderoso, Pai, para fazer muito mais, Pai. O Senhor enviou o Teu Filho naquela cruz do Calvário, Senhor Deus, que é para que nós hoje venhamos ter vida, Pai, vida eterna e vida em abundância, Senhor Deus. Então nós não permitimos, Pai, que nenhuma obra do mal venha nos tirar a paz, Pai, venha nos tirar a angústia, Senhor Deus. Porque o Teu sangue, Pai, na cruz do Calvário, Pai, nos purificou de todo o pecado, Pai, removeu de nós todas as culpas, Senhor Deus. Nós entregamos o nosso coração para o Senhor esta noite, Pai. Estamos entregues para que o Senhor venha trabalhar em nós conforme a Tua vontade, Pai.
Muda aquilo que precisar ser mudado, Senhor Deus. Toca na área que o Senhor sabe que precisa ser tocada, meu Pai. Eu profetizo que esta noite, Pai, será uma noite de destravamento, meu Pai. Será uma noite, Pai, onde milhares e milhares, Pai, de pessoas que nos acompanham até mesmo pela internet, Senhor Deus, receberão a Tua palavra, Pai, e declararão aquilo que elas querem que aconteça na Tua vida, Pai. E pela força do Teu poder, Pai, tudo acontecerá em nome de Jesus.